Boa noite, vamos iniciar a nossa transmissão da mensagem da pregação da palavra aqui da Igreja Batista Nova Esperança, em Piuí, Minas Gerais. Nesse momento seria o nosso culto e nós estaremos transmitindo a mensagem aqui do nosso grupo do Facebook. Bom, vamos aguardar alguns minutos para que os irmãos e amigos estejam chegando, posso compartilhar o link, convidar as pessoas para participarem. O Gabriel, boa noite, Gabriel, tá sumido, hein? Seja bem-vindo. Então, nesses primeiros minutos, nós aguardamos os irmãos chegarem, todos estarem aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. Temos esse tempo para fortalecer a nossa fé, nos alimentarmos da palavra do Senhor. Irmã Suelaine, seja bem-vinda. Débora Gianelli, que é minha cunhada, seja bem-vinda. É bom ter cada um de vocês aqui. Eu fico feliz com a presença de vocês para ouvirem aqui a pregação da palavra de Deus. Vamos aguardar mais alguns minutos para que todos possam chegar. Irmã Tayla, seja bem-vinda. Espero que todos tenham passado um bom domingo, né? Tenham descansado, tenham aproveitado o tempo aí com a família. E agora a oportunidade para concluirmos o nosso domingo na presença do Senhor, refletindo sobre a sua palavra e tirando lições do Senhor para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Muito bem, irmãos, nós vamos hoje meditar em 1 Pedro, então se você está com a sua Bíblia, por favor, abra lá. 1 Pedro capítulo 3, nós vamos falar sobre santificar a Cristo em meio ao sofrimento. Santificando a Cristo em meio ao sofrimento é o tema da nossa meditação desta noite e se encontra em 1 Pedro capítulo 3. Toda a carta de 1 Pedro fala muito sobre sofrimento. O sofrimento mais relacionado à vida cristã, a perseguição com aqueles que creem, a perseguição que os irmãos passavam ali no tempo que Pedro escreveu. Dona Luísa, seja bem-vinda. A perseguição que os nossos irmãos do passado viviam no mundo antigo, com tantas dificuldades e pobreza e perseguição, e tendo que fugir de suas terras. E aquela luta para perseverarem, para permanecerem firmes nos caminhos do Senhor. As lições, claro, se aplicam às nossas vidas hoje, à nossa realidade, aos nossos sofrimentos. Mas ali em 1 Pedro capítulo 3, nós vamos ler do versículo 13 até o 17, tá bom? 1 Pedro capítulo 3, do versículo 13 ao 17, mas antes de ler, eu vou citar algumas frases que eu já ouvi, provavelmente você já tem ouvido, talvez você tenha até falado alguma delas, mas, por exemplo, são frases muito comuns, muito populares, mas infelizmente não são frases verdadeiras ou bíblicas. Por exemplo, é comum ouvirmos assim: irmão Gleison, seja bem-vindo também, boa noite. Creia em Cristo e seus problemas acabarão. Por algum tempo, muitas igrejas evangélicas usavam isso como slogan praticamente para chamar as pessoas, né? Creia em Cristo e seus problemas acabarão. Siga Jesus e não sofrerá mais. Quando Jesus falou para a gente seguir, se nós quisermos segui-lo, temos que tomar a nossa cruz, né? É totalmente o contrário do que o próprio Jesus falou, mas tudo bem, é o que alguns falam por aí. Venha para esta igreja e seus problemas findarão. É marketing isso aqui, né? Não é bíblico, não é a palavra de Deus, não é a verdade. Ou assim, faça o que é certo e tudo vai dar certo. Isso não é tão religioso, é mais motivacional, mas também não é bem assim que a vida funciona e nós sabemos disso. Essas frases que refletem um tipo de pensamento, um tipo de teologia, um tipo de compreensão da vida e de Deus, são muito comuns em certos grupos religiosos, em determinadas igrejas, até chamadas evangélicas e tal. Mas será que é verdade? Reflete a verdade? Obviamente que não. Claro que não.
não é o que a Bíblia diz, não é este o plano e a vontade de Deus para os seus filhos, seus servos e o seu povo. Então nós vamos ali para 1 Pedro, em que o apóstolo Pedro trata tanto do sofrimento na vida cristã, na vida do povo de Deus, falando diretamente à igreja. E nós vamos refletir um pouco sobre qual é o plano de Deus dentro do sofrimento. O que Deus diz sobre isso, como nós devemos lidar com isso, como nós devemos agir, já que nós cremos em Cristo, servimos a Cristo. Então vamos ler a passagem agora, 1 Pedro 3, do versículo 13 até o 17, eu estarei lendo. Se você tem sua Bíblia, pode acompanhar, se não, apenas escute. Mas Pedro, falando para aqueles irmãos, ele diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Um texto que fala bastante do sofrimento, e vem logo após Pedro falar das virtudes cristãs que devemos desenvolver como cristãos, como crentes, como seguidores de Cristo. Nós falamos sobre isso domingo passado. A nossa vida, ao seguir Jesus, deve refletir as virtudes de Cristo. E logo após falar disso, ele passa de novo a tratar do sofrimento e do lugar que Jesus deve ocupar na nossa vida em meio ao sofrimento. Então fica implícito aqui que o sofrimento vai fazer parte da vida. Nós vamos ter que lidar com o sofrimento do nascimento à morte. E como seguidores de Jesus, nós temos que saber lidar com o sofrimento, para não cairmos, para não nos desesperarmos, para não fazermos coisas erradas. Então nós temos que ter uma teologia correta, uma compreensão correta da vida, da Bíblia, de Deus e de nós mesmos, para viver certo, mesmo em meio aos sofrimentos. Porque a nossa tendência, nós aprendemos popularmente e tal, e até nas igrejas, nas religiões, que se a gente faz o certo, se a gente vive certo, se a gente obedece a Deus, vai dar tudo certo, não vai ter problema, Deus vai nos abençoar. Mas o apóstolo Pedro está mostrando para nós, irmãos, que não é bem assim. Mas a lição principal está no versículo 15, que é um versículo bem conhecido. E a lição principal de Pedro aqui, para aqueles irmãos e para nós hoje, é que nós devemos santificar a Cristo em nossos corações. Devemos santificar a Cristo em nossos corações. Diz ali no versículo 15: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Santificar a Cristo, o que seria isso? Seria exaltá-lo, seria consagrá-lo, reverenciá-lo, honrá-lo, dar a Cristo o primeiro lugar em nosso coração, em nossa vida. Ele quer e deve reinar em nossos corações, ser o Senhor da nossa vida, e Ele deve ser para nós, para mim, para você, o nosso bem mais precioso, a pessoa mais importante, aquilo que nós mais valorizamos, e nós devemos ser totalmente separados para Cristo, né, e santos para Ele. Santificar a Cristo é exaltá-lo, então, ao primeiro lugar e dar a honra que Ele é digno, a honra que Ele merece. O primeiro lugar na nossa vida, o primeiro lugar em nossos corações, antes da família, antes do trabalho, antes do dinheiro, antes dos bens materiais, antes da diversão, do lazer ou de qualquer outra coisa. Santificar a Cristo antes de tudo. Separar nosso coração, nossa vida para Ele, tê-lo em primeiro lugar como o nosso quinhão na terra dos viventes, como o salmista diz, como o nosso bem mais precioso. Jesus deve ser o mais importante e o melhor para nós. Nós devemos ser somente dele e ele deve ser tudo para nós. Nós devemos santificar a Cristo, irmãos, ter essa atitude para com o nosso Senhor e Salvador, justamente para sabermos lidar com o sofrimento e a perseguição. Do versículo 13 ao 14, Pedro está falando para aqueles irmãos sobre esta realidade de perseguição que eles viviam e de sofrimento.
E uma dificuldade no cristianismo é justamente essa questão do sofrimento. Temos muitas dúvidas, mas a Bíblia nos esclarece várias delas. Muitas das dúvidas que temos, nós mesmos criamos, é por causa de ideias que nós queremos acreditar, por causa de uma visão de mundo que nós temos e queremos ter, ao invés de olhar para a Bíblia e encontrar as respostas que ela nos dá. Não dá todas, mas o suficiente para a gente compreender a realidade. Pedro nos dá algumas lições sobre sofrimento aqui, que vale uma cartilha, né, de dicas práticas, lições preciosas. O fato é, amado, se Cristo ele é santificado em nossos corações, se Ele ocupa o primeiro lugar em nossas vidas e nós separamos nossa vida para Ele, nós saberemos melhor lidar com o sofrimento, seja ele de qualquer tipo, seja o que vem decorrente das perseguições, seja o normal da vida, da maldade dos homens, das doenças e de qualquer outra coisa que acontece. Algumas lições de Pedro sobre o sofrimento. Quando nós santificamos a Cristo em nossos corações. Primeiro, nós podemos evitar muito sofrimento vivendo bem e fazendo certo. Olha só, nós podemos evitar muito sofrimento vivendo bem e fazendo certo. Não podemos evitar todo o sofrimento, mas podemos evitar muito. Ele começa a passagem, no versículo 13, com uma pergunta retórica. Ele pergunta para aqueles irmãos: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Então, se vocês forem zelosos pelo bem, pelo que é bom, zelosos para praticar a palavra de Deus, para obedecer, para serem bondosos e corretos e honestos, quem que vai maltratar vocês por causa disso? É uma pergunta retórica, ou seja, ninguém. Pedro mostra aqui que a tendência, o normal, seria ninguém nos fazer o mal, nos prejudicar, se nós estamos vivendo, fazendo bem, zelosos pelo bem, nos esforçando para andar nos caminhos de Deus, para viver corretamente. Alguns exemplos bem práticos aqui para os irmãos entenderem. Se nós vivemos corretamente, por exemplo, nós não seremos presos por cometer um crime. Nós não vamos cometer crimes, então não sofreremos na prisão ou castigo por causa da criminalidade. Nós não entraremos numa briga de bar, por exemplo, porque nós não estaremos frequentando esses lugares, não estaremos naquele ambiente, e não vai entrar numa briga de bar ou numa briga de gangues, porque nós não vamos estar envolvidos com isso. Nós não levaremos uma facada numa festa aqui em nossa região, infelizmente, quando ainda tinha as festas antes do lockdown, né? Toda festa saía facada, né? Por causa de traição, principalmente. E as pessoas se encontravam lá na festa e era normal um voltar para casa e ir para o hospital com a facada no peito, né? Nas costas, seja lá o que for. Então nós não vamos entrar nesse tipo de briga porque não vamos viver esse estilo de vida. Nós vamos evitar, nós não estaremos nesses ambientes, evitaremos esse sofrimento. Não seremos, por exemplo, expulsos do emprego por justa causa. Não seremos demitidos por roubar no trabalho, por sermos desonestos no trabalho, por fazermos algo que não devíamos no trabalho. Nós não teremos uma crise, por exemplo, de overdose por uso de droga, ou cirrose por consumo excessivo de álcool. Nós não vamos contrair doenças sexualmente transmissíveis porque não viveremos uma vida de imoralidade, de infidelidade. Nós não vamos temer a polícia ou multas de trânsito porque a gente não vai andar ilegalmente. Nós vamos procurar viver correto, fazer o certo. Então nós vamos evitar todo esse tipo de problema. Eu não vou ser reprovado na escola porque eu vou ser um bom aluno, vou estudar e por aí vai. Então olha só como uma vida correta, uma vida zelosa pelo bem, traz para nós muitos benefícios. As pessoas, que vida chata, tentando viver certinho. Bom, nós evitamos inúmeros problemas. Não vamos ter ninguém contra nós querendo o nosso mal porque a gente não está fazendo nada errado. Andar corretamente evita sim muitos problemas. Não todos. Não todos. Mas uma boa parte de problemas e tribulações que as pessoas ao nosso redor, muitas vezes nossos familiares, amigos, ou nós mesmos, antes de conhecermos a Cristo, vivíamos, enfrentávamos. A vida no pecado, a vida longe de Deus, a vida errada, traz muitos sofrimentos para as pessoas. E por isso elas precisam de Cristo e da salvação, do arrependimento, do perdão dos pecados e de se tornarem novas criaturas pela graça e misericórdia de Deus. Então,
Podemos evitar muito sofrimento fazendo o bem e andando certo. Outra lição, nós podemos sofrer mesmo vivendo certo. Aqui que está a questão. Mesmo andando nos caminhos de Deus, não é garantia de que não vamos sofrer. Por causa do pecado, amados, nós vivemos num mundo caído. O ser humano é mau, o ser humano é contra Deus, nós somos pecadores, nós vivemos num mundo cheio de pecado e de maldade. Boa noite aí a todos que chegaram, João, Hugo, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês, irmão Newton também. Deus abençoe aí cada um que chegou. Então, nós vivemos num mundo caído e cheio de pecado. O ser humano é mau por natureza. Então, mesmo vivendo certo, muitas vezes nós vamos sofrer pela maldade dos outros. Por algo que a gente não tem culpa nenhuma. Pela impiedade daqueles que não temem a Deus. Pedro sabia que naquele tempo existiam pessoas más que odiavam os cristãos, que perseguiam os cristãos, maltratavam o povo de Deus, eles criticavam, zombavam, mentiam, acusavam, tentavam prejudicar de todas as maneiras, faziam de tudo para trazer sofrimento aos seguidores de Cristo. Tudo injusto, era injusto. E isso, desde o início da história da igreja até hoje, faz parte da vida do povo de Deus, faz parte da vida cristã. E vai ser parte deste mundo mau até a volta de Cristo. Jesus já nos alertou quando nos chamou a segui-lo. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então seguir a Jesus é tomar uma cruz. É trazer sofrimentos para nós que nós não teríamos, às vezes, vivendo longe de Cristo. Por exemplo, perseguição, zombaria e por aí vai. Nós aqui no Brasil não somos perseguidos de fato, como os irmãos no tempo de Pedro eram, ou muitos irmãos são ao redor do mundo ainda. Mas há um tipo de provocação, zombaria, desprezo, ainda existe na nossa cultura, um abandono por parte dos amigos, aquela piada, aquela zombaria, crítica por causa da família e por aí vai. Mesmo fazendo tudo certo, o povo de Deus vai sofrer muitas vezes nas mãos dos ímpios. Mas Pedro diz que nós não devemos temer essas pessoas, ou temer esse tipo de sofrimento e de tribulação, nem ficar perturbado. Olhem comigo o que ele diz no versículo 13 e 14. Ora, quem vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis. Portanto, com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. E não precisa ficar espantado com isso, vai ser normal. Nós não devemos criar uma expectativa falsa de que a vida cristã vai ser um mar de rosas. A hora que vierem as perseguições, as provocações, a maldade, a gente sabe que isso faz parte. Jesus já nos alertou, o apóstolo Pedro já nos alertou. Nós temos que temer a Deus, reverenciar o Senhor. Se Cristo está consagrado em nosso coração, se nós damos a Ele o primeiro lugar na nossa vida, nós não precisamos temer. Ele vai estar no controle das nossas vidas. Minha mãe, Dona Fátima, chegou aí também. Seja bem-vinda. Boa noite, mãe. Deus abençoe. Então, amados, Pedro ainda diz para nós que nós somos bem-aventurados se sofrermos por causa da justiça. Por causa de Jesus, da verdade. Se nós sofremos por viver certo, por fazer o bem, por servir a Jesus, então nós somos abençoados por Deus. Significa que nós estamos andando nos passos de Jesus e somos bem-aventurados, como ele diz em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Estamos na pisada dos profetas, sendo perseguidos por causa da justiça. Infelizmente, é a realidade invertida do nosso mundo. Nós vemos que aqueles que fazem o bem deveriam ser elogiados, exaltados e abençoados. Mas o pecado inverte, e aqueles que tentam viver direito às vezes acabam sofrendo até mais. Mas com Cristo em nosso coração, santificado em nossos corações, estaremos preparados para isso, para aguentar esse tipo de tribulação, para lidar melhor com o sofrimento vindo da família, dos amigos, dos conhecidos e até a perseguição por causa da nossa fé. Nós devemos santificar a Cristo em nossos corações, irmãos, também, para saber responder aqueles que perguntarem sobre a nossa fé. O versículo 15 diz que nós temos que santificar a Cristo para estarmos preparados para responder todo o que pedir a razão da esperança que há em nós. Então, quanto mais Cristo ocupa o primeiro lugar na nossa vida, nós santificamos
a Cristo em nossos corações, damos a Ele o primeiro lugar, mais preparado nós estaremos para responder àqueles que tiverem dúvidas e nos questionarem sobre a nossa fé, mesmo em meio ao sofrimento. Na verdade, para termos condições de fazer isso, de evangelizar, de testemunhar, de mostrar Cristo, nós temos que santificá-lo, porque quando o sofrimento vem, se não é Cristo para nos sustentar, nós não temos condições, nem de nos manter de pé, quanto mais para ajudar outros que estão precisando. Durante a nossa vida cristã, muitas pessoas vão nos questionar a nossa fé, seja no trabalho, na escola, mesmo a nossa família, amigos. Por que você é crente? Por que você crê em Jesus? Por que você vai na igreja? Por que você não vive essa vida no pecado? Por que você não quer fazer as mesmas coisas que a gente? Por que você está sofrendo aí, ainda está feliz, está cantando? Por que você vai na igreja tanto? Esse tipo de pergunta, né? São dúvidas sobre a nossa fé. Eles vão questionar, querem saber o porquê, querem entender. Alguns apenas por curiosidade, alguns apenas para depois zombar, mas alguns vão perguntar porque de fato eles querem entender como é que aquela pessoa pode estar feliz mesmo numa doença. Por que aquela pessoa ama tanto a Deus ao ponto de abrir mão dos prazeres deste mundo, destes pecados que a gente gosta tanto? Por que ele fala tanto do céu e não tem medo da morte? Por que ele fica cantando hino? Por que ele cita versículo? Então, alguns vão querer entender a razão da nossa fé. Por que cremos em Cristo? Por que temos esperança da vida eterna, da salvação? Por que vivemos diferente, longe do pecado? Por que nós não blasfemamos a Deus, não fazemos coisas erradas? Por que nos dedicamos a Cristo e Sua palavra? E, inclusive, aqueles que nos perseguem e zombam, no fundo eles estarão querendo saber a razão da nossa fé. E Pedro diz que nós devemos estar preparados para respondê-los. E para isso nós precisamos santificar a Cristo, irmãos, colocá-lo em primeiro lugar. Porque senão não estaremos preparados quando as pessoas nos perguntarem. Quando devemos estar preparados? Pedro responde, sempre, sempre. No dia a dia da rotina, quando as coisas estão muito bem ou quando as coisas estão muito mal. Quando estivermos saudáveis ou doentes, empregados ou desempregados, alegres ou tristes, e por aí vai. Né? Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, passando por lutas, tribulações ou não, sendo perseguidos ou vivendo dias de paz. Temos que estar sempre preparados. Às vezes isso vai acontecer no trabalho. Você está lá trabalhando, você nem esperava, e o patrão chega e faz uma pergunta da sua fé. Ou um outro funcionário, um colega, pergunta alguma coisa. Ou na rua, você está lá conversando alguma coisa, está no mercado, está numa fila e alguém fala algo. Temos que estar preparados. Às vezes eu brinco aqui com os irmãos em nossa igreja, e recentemente eu conversei sobre isso, que uma das coisas que eu gosto é quando eu estou numa fila, em algum lugar, e alguém diz assim, tem solução para tudo, só não tem para morte. E normalmente eles falam isso com muito orgulho, né? Porque todo mundo concorda, é verdade, é verdade. E eu falo, opa, tem solução para a morte sim. Todo mundo fica espantado, né? Eu já fiz isso algumas vezes. E um irmão aqui da igreja comentou que fez isso recentemente, né? Teve essa oportunidade. Então você está lá num lugar e alguém diz, tem solução para tudo, só não tem para a morte. Opa! A Bíblia diz que quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Tem solução para a morte sim, é Jesus. Então a gente tem que estar preparado, mas se a gente não conhece a Bíblia, não coloca Jesus em primeiro lugar, não lê, não decora versículos, não busca a Deus, não se afasta do pecado, nós não vamos estar preparados. Como? Nós precisamos, irmãos, defender nossa fé em Cristo, não porque Cristo precise disso, mas nós precisamos. E nós temos que saber defender a nossa fé de forma clara e simples, não complicada. Nós temos que saber explicar nossa fé de uma maneira que até uma criança possa entender quem é Jesus, o que ele fez na cruz e por que nós cremos nele. Nós precisamos saber explicar a nossa fé de uma maneira bíblica, e não do jeito que a gente acha, ou de uma maneira apenas emocional, sentimental ou forçada. Esses dias está circulando uns vídeos aí ridículos, né, de profetas falando que dia 30 vai ter muita morte. Irmãos, isso é uma besteira e tem muita gente que acredita nisso. Aquilo ali é um tipo de sentimentalismo forçado, usando mentiras, para tentar forçar as pessoas a buscar a Deus, mas não é assim que funciona a fé.
Não é desse jeito, querendo forçar as pessoas a assustar, inventando coisas. Pelo contrário, nós temos que ser claros, bíblicos, simples. E nada melhor do que conhecer a Bíblia, citar um versículo, abrir a palavra e mostrar-lhe, olha o que está escrito aqui. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você abre a Bíblia, você mostra nas Escrituras por que só Jesus é Salvador. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós não vamos defender a nossa fé, porque a minha família eu sou também. Não, porque eu fui criado na igreja. Porque sem Deus a gente não é nada. Não, irmãos. Defender com convicção. Eu sei, eu sou crente porque eu li que é só Jesus que é Salvador, ele morreu por mim, ele ressuscitou e quem crê nele é salvo, e eu creio. É o que diz na Bíblia, é o que diz nos evangelhos, é o que diz nas cartas de Paulo. Muitas vezes as seitas, grupos religiosos que nós chamamos de seitas, que pregam heresias, eles têm um esquema já, um planejamento ali para pregar as mentiras deles, mas é tudo forçado. Eles não têm uma base. Se nós conhecemos a Bíblia e nós citamos a Bíblia, eles já ficam perdidos, porque eles têm um caminho a seguir. Nós não, nós temos que conhecer toda a Bíblia. Por isso temos que ler a Bíblia, orar, nos preparar, fazer estudos bíblicos, para a gente defender a nossa fé com clareza. Nós temos que ser especialistas na palavra de Deus, de uma maneira aceitável, pois o Evangelho não é uma coisa irracional, louca. Mesmo que as pessoas do mundo achem louco alguém que segue a Jesus, mas não é. Ele é algo totalmente racional e claro. É que o ser humano considera loucura porque não quer abrir mão do pecado, né? Mas nós devemos pregar também, defender nossa fé com humildade, não com orgulho ou arrogância ou soberba sobre os demais, mas como Jesus, com humildade. Se as pessoas não querem, nós não podemos obrigá-la, mas oramos e deixamos. Muitas vezes eu converso com a minha esposa e nós, quando lemos os evangelhos, nós não vemos Jesus forçando ninguém a segui-lo. Ele pregava, ele falava, ele amava, ele fazia os milagres e ele chamava. Se a pessoa quisesse, ele recebia. Se a pessoa não quisesse, ele ficava triste, mas não ia atrás. Sabe, às vezes a gente quer forçar as pessoas. Não, é humildade, a gente prega a verdade com amor, com clareza, e deixa o Espírito Santo fazer a obra. Mas nós temos que saber o que pregamos, saber o que cremos. Por que eu creio em Jesus? Por que eu vou para a igreja? Por que eu digo não ao pecado? Muitas pessoas não têm essa estrutura da fé, é isso que Pedro está dizendo. Aí vem o sofrimento, vem a tempestade e nos derruba, porque não estamos firmados na rocha. A rocha é Cristo, a rocha é Jesus, e nós temos que santificá-lo para poder defender a nossa fé e dizer para todos a razão da esperança. Eu pergunto para você que me ouve, você consegue defender a sua fé de forma clara, racional, aceitável? Ou quando alguém te pergunta, você fica perdido e não sabe, ou fala para você, vai na igreja, né, para você ouvir? Não, nós temos que saber, não precisamos saber tudo, mas o básico da nossa fé, mostrar a razão da nossa esperança. Por que você não tem medo da morte? Se alguém perguntar agora, você tem medo de morrer? Fala, eu não tenho medo de morrer. Porque a Bíblia diz que quem crê em Cristo viverá eternamente. Que aquele que morre com Cristo vai ser recebido na glória. Então, se nós conhecemos a verdade, podemos defender com clareza. E você pode ter essa certeza também. Basta crer em Jesus, pois Ele ama você, morreu por você. E isso vai abrindo portas. Então, santifique a Cristo em seu coração. Seja capaz de, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo num leito de hospital, você testemunhar para médicos, enfermeiros, para outras pessoas. Esses dias nós estávamos orando pela irmã Rosângela, que é missionária em Moçambique, agora ela está no Brasil tratando, mas perto de voltar, ela estava internada lá em Moçambique, com sérios problemas de saúde, e lendo os relatórios dela, as mensagens, ela com alegria, mostrando a oportunidade que Deus deu a ela naquele leito de hospital, com dores e tudo, de testemunhar para um monte de gente. Para médicos, enfermeiros e outros doentes, pessoas que ela não tinha contato normalmente, mas o sofrimento abriu essa porta e ela estava preparada para testemunhar. Ao invés de ficarmos lamentando, blasfemando, chorando e por aí vai, usar o sofrimento para pregarmos a palavra, para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança, né? Mesmo em meio ao sofrimento. É uma oportunidade de evangelismo, de testemunhar nossa fé,
de levar pessoas a Jesus e de mostrar aos perdidos a verdade. Santificar a Cristo em nosso coração, para saber lidar com o sofrimento e a perseguição, para saber defender nossa fé e responder àqueles que tiverem dúvidas sobre a razão da nossa fé, quem é Cristo, nosso Salvador. E nós devemos santificar a Cristo também, amados, por último, para confundir os que nos acusam falsamente. Sabe, a tendência, o diabo é o pai da mentira, e a tendência no mundo caído, dominado pelo pecado, é de inventar mentiras para quem está andando direito. E outra razão que Pedro diz para aqueles irmãos do passado santificarem a Cristo é porque eles eram falsamente acusados, injustamente acusados de crimes, de maldades, só porque as pessoas não gostavam dos cristãos. Então nós temos que ter uma consciência limpa para com Deus e para com os homens, para saber, se alguém nos acusar de algo, nós temos a convicção, eu não fiz isso, eu não tenho culpa disso, mesmo que eu sofra, eu estou em paz com Deus porque eu não fiz isso. Sabe, muitas vezes isso vai acontecer na vida do povo de Deus, seremos acusados falsamente, injustamente, vão nos maltratar, mesmo nossa família, infelizmente, muitas vezes isso acontece. Muitas vezes vão nos tratar como se fôssemos criminosos ou bandidos. Mas nós teremos a certeza, a convicção de que as acusações são falsas e que aqueles que estão nos maltratando estão errados. Triste seria, amados, se eles tivessem razão das acusações que fazem contra nós. Triste e lamentável seria quando as pessoas acusam os cristãos e eles estão falando a verdade. Aí é para chorar, aí é para lamentar. Se eles estão falando mal da gente, estão falando a verdade, aí a gente tem que se arrepender e mudar e abandonar o pecado, pedir perdão. Mas se eles estão falando mentiras, acusação só por causa da nossa fé, então a nossa vida correta, a nossa vida reta diante de Deus será suficiente para calar, para silenciar. Nós temos paz com Deus, não precisamos nos preocupar. Eles estão mentindo e quando Jesus voltar eles ficarão envergonhados, é o que Pedro diz. Vamos ler versículos 16 e 17, olha só. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Olha só, eles vão ficar envergonhados. Até aqui é suficiente. Quando Cristo voltar, vai ter o julgamento, tudo vai ser revelado. Então, se nós vivemos uma vida correta, é uma arma que nós temos contra os ímpios e aqueles que não gostam de nós, que nos acusam falsamente, e é o nosso próprio testemunho para tentar salvar essas pessoas, ajudar essas pessoas a conhecerem Jesus. Então, se vivemos corretamente como Jesus, tentamos viver como Ele, vai ter gente falando besteira e tudo mais, mas vai haver uma confusão, mas a gente fala mal e eles estão felizes, a gente critica e eles estão bem, a gente faz o mal e eles fazem o bem. Então eles ficarão envergonhados, confusos, e a nossa vida provará o contrário. O triste é quando nós damos razão. Quando nós damos razão. Sabe aquela frase popular que diz, apelou, perdeu a razão? Quando a gente peca, a gente perde a razão. Né? Então a gente tem que agir como Cristo e deixar nas mãos de Deus. Ele vai tratar. As nossas vidas têm que ser uma vida de santidade, pureza e de consagração a Cristo, que vai deixar os ímpios confusos, mesmo aqueles que falam mal de nós, envergonhados. Nós temos que ter a consciência limpa, de que não estamos pecando ou fazendo aquilo de que nos acusam. Né? Não podemos ter uma consciência cauterizada, contaminada, corrompida. Para isso precisamos santificar a Cristo em nossos corações, em nossas mentes, dar a Ele o primeiro lugar em nossas vidas. Para concluir, amados, nós vemos aqui Pedro nos dizendo que temos que santificar a Cristo em nossos corações, mesmo em meio ao sofrimento. E diante disso, diante de toda essa realidade que nós vimos, né? Santificar a Cristo para saber lidar com o sofrimento, para saber responder àqueles que perguntam sobre a nossa fé e para confundir os que nos acusam falsamente, tem duas últimas lições que Pedro dá no versículo 17. Ele diz assim, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Prestem atenção. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais
por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Duas lições finais aqui. É melhor sofrer por fazer o que é certo do que por fazer o mal. Já que o sofrimento vai fazer parte da vida, é melhor que o nosso não seja culpa dos nossos próprios pecados, não seja castigo ou consequência, aquilo que vem pelos nossos erros, certo? O sofrimento será inevitável, irmãos, de uma forma ou de outra, em um momento ou outro. Então é melhor sofrermos com a consciência limpa, em paz com Deus, sabendo que não é culpa nossa, que a gente não merecia aquilo, que a gente não fez nada para colher aquilo, não plantamos aquilo nesse caso, né? Questão de merecimento, a gente é tudo pecador, né? Nós não merecemos nada além do julgamento. Tudo que temos de bom é pela graça de Deus em Cristo. Mas a ideia é que nós não vamos sofrer por consequência dos nossos pecados, mas pelos problemas naturais da vida, por provações, perseguições, pela maldade dos outros e não pelos nossos próprios erros. Primeira lição aqui, melhor sofrer fazendo o bem do que fazendo o mal. E segundo, às vezes, amados, é a vontade de Deus que soframos. Às vezes é a vontade de Deus que soframos. Pedro conclui o pensamento mostrando que mesmo quando nós santificamos a Cristo em nossos corações, mesmo quando nós vivemos corretamente, às vezes será a vontade de Deus o sofrimento na nossa vida, contrariando toda a teologia popular, os pensamentos populares e até religiosos e até evangélicos que tem por aí de que quem segue a Cristo não vai sofrer. Pedro está dizendo, porque se for da vontade de Deus que sofrais. Às vezes é a vontade de Deus o sofrimento. Muitas vezes para nos purificar, para nos afastar do pecado, para nos levar a orar mais, para nos levar a santificá-lo acima de tudo e antes de tudo, dar a Ele o primeiro lugar. Então, mesmo que nós não entendamos os motivos, Deus tem seus propósitos soberanos e na sua infinita sabedoria, na sua infinita graça, na sua perfeição, Ele sabe os motivos. Se Deus permite o sofrimento, Ele sabe que será para o bem. Como diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes o sofrimento vai ser a permissão de Deus para que nós possamos evangelizar alguém, possamos pregar o evangelho para uma pessoa, para que uma porta seja aberta, para que a gente se arrependa de algum pecado, ore mais e por aí vai. Deus sabe os motivos. Para que uma obra seja feita em nossos corações, no coração da nossa família, na vida da nossa igreja, no mundo. Se Cristo está sendo santificado em nossos corações, nós vamos aguentar o sofrimento vindo do Senhor, Ele nos dará graça para suportar. E é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Se Deus permite o sofrimento, Ele estará ao nosso lado para nos capacitar e nos ajudar. O fato é, amados, nós precisamos santificar a Cristo em nossos corações. Precisamos dar a Ele o primeiro lugar e precisamos estar sempre preparados para responder a todo o que pedir a razão da esperança que há em nós. Temos santificado a Cristo? Você tem santificado a Cristo em seu coração? Você tem dado a Ele o primeiro lugar na sua vida? Você já tem Jesus como seu Salvador? Ele já é o seu Senhor? Creia nele. Amados, precisamos dar a Cristo o primeiro lugar. Mesmo em meio ao sofrimento que temos vivido, mesmo em meio a esta terrível pandemia e todas as dificuldades que ela tem trazido, Cristo deve ocupar o primeiro lugar em nossos corações, em nossas vidas. Devemos santificá-lo, devemos honrá-lo, exaltá-lo e engrandecê-lo. Separar nossa vida para Ele e tê-lo como nosso bem mais precioso. Façamos isso. É o nosso chamado, é aquilo que Deus queria para aqueles irmãos do passado, é o que Deus quer para nós. Santificando a Cristo em nossos corações, saberemos lidar melhor com o sofrimento. Saberemos responder aos que perguntam sobre a nossa fé. E poderemos viver uma vida reta que confunde aqueles que nos acusam falsamente, que nos perseguem. Mas é preciso ter Jesus. Talvez se você não tem Jesus ainda como seu Salvador, creia nele. Entregue sua vida a Ele, arrependa-se do seu pecado. Não existe outro caminho para a salvação ou para a vida eterna. E se você já crê em Cristo e tem sofrido, não está sabendo como lidar, santifique a Cristo, coloque Ele em primeiro lugar.
Exalte-o na sua vida e no seu coração. Viva para Ele. Busque a sua presença, busque a sua palavra. E com Cristo você saberá lidar melhor com as tribulações. Ele vai dar força. E você ainda poderá defender a sua fé, falar da sua fé e levar outros a crerem no Salvador. Vamos santificar a Cristo, irmãos. É o que nós devemos fazer, como crentes, como cristãos, como filhos de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a santificar o Filho dele, mesmo em meio aos sofrimentos. Muito bem, amados. Eu agradeço a todos pela atenção, todos que acompanharam aqui a mensagem. Ela ficará salva aqui no grupo do Facebook. Será colocada também no canal Diamantes Eternos, lá no YouTube. Lembrando que lá todas as mensagens que eu tenho pregado, desde a paralisação, do isolamento, todas as mensagens estão salvas lá, estão salvas aí. Você pode ouvir, rever, tá bom? E compartilhar. Precisamos ficar firmes, santificar a Cristo para aguentarmos esses dias difíceis, tá? Então vamos fazer isso. Dar a Cristo o primeiro lugar e Ele vai nos dar a força para suportar. Tem um pedido de oração aqui da irmã Gisele, pedindo oração pelo cunhado do irmão Sérgio, que acabou de perder o irmão. Vamos orar por esta família. Eu vou estar encerrando agora com uma oração. Vamos orar aí pela família do Sérgio, né? Por esse momento difícil que eles estão passando. Fiquem firmes, santifiquem a Cristo, coloquem Ele em primeiro lugar. E Ele vai nos ajudar a lidar com toda e qualquer tribulação, né, estando ao nosso lado. E ainda vai nos usar para pregar a sua palavra e levar a mensagem do seu amor àqueles que não o conhecem. Obrigado, Pai, por esta meditação na tua palavra tão clara. Nos ajude, ó Deus, a santificar o seu Filho em nossos corações. Ajude-nos a estarmos preparados para responder àqueles que nos perguntam sobre a nossa fé. Estarmos preparados para lidar com o sofrimento que vem sobre nós, a viver uma vida justa, reta e que testemunha, inclusive, para aqueles que nos acusam e nos perseguem. Abençoe todos os irmãos e amigos que me ouvem em suas lutas e tribulações, nos seus sofrimentos. Dê a cada um a graça, a força para suportar. E ajude cada um a consagrar sua vida ao Senhor, a colocar Cristo em primeiro lugar e a buscá-lo de todo o coração, a estarem santificando, ó Deus, para serem instrumentos em tuas mãos para pregarem o Evangelho. Em especial pedimos pela família do cunhado do irmão Sérgio, ó Deus, que estão de luto com essa perda. Que o Senhor tenha misericórdia deles neste momento de aflição e de todas as famílias, ó Pai, que estão passando por isso nestes dias. Tanta dor, tanta luta, tanta saudade. Que o Senhor conforte os corações com a tua graça. Que eles encontrem em Cristo a força. Que o Senhor possa trabalhar nos corações e aqueles que ainda não são salvos venham a crer em Jesus e que nós possamos pregar, testemunhar e mostrar Jesus ao mundo mesmo nesses dias de trevas. Abençoe a nossa igreja, cuide dos nossos irmãos, dos nossos amigos, nossas famílias. Nos dê uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Fiquem firmes, santifiquem a Cristo. Aqueles que estão colocando o pedido, a irmã Suelane colocou, estaremos orando, tá bom? Vamos estar orando por todos vocês, já temos feito isso. Continuemos em oração uns pelos outros. É uma das partes de santificar a Cristo, é buscar a presença dele em oração. E nós precisamos muito disso. Que Deus abençoe a todos, tenha uma boa noite, um bom final de domingo, uma semana abençoada na presença do Senhor, tá bom? Pastor João, Deus abençoe. E na terça-feira, 7h30, se Deus quiser, estaremos aqui novamente compartilhando um pouco mais da palavra de Deus. Fiquem com Deus, forte abraço, vem cá. E o Luíde veio aqui para dar uma boa noite para vocês. Deus abençoe e até terça, se Deus quiser. Tchau. Tchau.